Começou. Bom dia a todos. Então, hoje, 25 de março, vamos dar continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo, do Locomotion. Hoje, então, a gente vai ter aula com a Andrea Mello. Então, Andrea, fica à vontade aí de apresentar. Eu acho que eu já consegui liberar para ti aí, dá só uma testada, ver se Tá, funcionou. obrigada. Eu vou pedir se vocês podem desligar a câmera para não ficar trancando aqui para mim, que tá meio travado. Tá. Obrigada. Mas no caso do Marcelo, que geralmente envolve mais, não sei porquê, geralmente dá mais ruído, né? Abriu? Vocês estão enxergando? Tá abrindo. Não tá em modo apresentação só ainda. Espera, agora? Agora sim, agora foi. Tá, então eu vou começar. Bom dia, pessoal. Sou a Andrea Mello, minha orientadora é a Marcela Casal, e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o sistema cardiovascular e o exercício físico. O sistema cardiovascular é responsável por garantir o transporte de sangue por todo o corpo, permitindo que todas as células e órgãos recebam nutrientes e oxigênio. Então, todas as funções fisiológicas e células do corpo vão depender do sistema cardiovascular para funcionar corretamente. Ele é composto pelo coração, vasos sanguíneos e o sangue. Ele desempenha diversas funções que são importantes para o corpo todo. Entre essas funções, a gente tem a distribuição de oxigênio e substratos energéticos, a remoção do dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos, o transporte de hormônios como adrenalina, noradrenalina e outras moléculas, o suporte da regulação do corpo, da temperatura corporal e o controle do equilíbrio hídrico do corpo, controle também do pH e regulação da função imune. Então, é necessário que esse sangue ele se mantenha em contínua circulação por todo o corpo. O coração ele tem que gerar pressão suficiente para impulsionar o sangue para todos os tecidos e órgãos, para que todas as demandas metabólicas sejam atendidas corretamente. E agora eu vou falar um pouco sobre os ajustes agudos do sistema cardiovascular ao exercício aeróbio. O exercício aeróbio ele vai consistir em contrações que são dinâmicas e vai envolver grandes grupos musculares. Entre alguns exemplos, nós temos a caminhada, a corrida, a dança e a natação. A frequência cardíaca durante o exercício aeróbio, ela vai aumentar. Ela vai aumentar porque quando se inicia o exercício, vai ter uma diminuição da atividade parasimpática, que é aquela que é relacionada a situações de repouso, e isso vai permitir que a frequência cardíaca aumente. Conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, essa atividade parasimpática ela vai diminuindo mais ainda, e a atividade simpática, que é aquela que é envolvida com estresse físico e psicológico, ela vai aumentar progressivamente, conforme aumenta a intensidade do exercício. Então, no pico do exercício, a atividade parasimpática ela vai ser muito baixa, enquanto que a atividade simpática ela vai ser muito alta. E daí a frequência cardíaca vai ser bem alta e ela pode atingir o valor máximo para o indivíduo. Em relação ao volume de ejeção, o volume de ejeção ele é o volume de sangue que é ejetado a cada um dos batimentos cardíacos. Durante o exercício, esse volume ele é muito alto devido ao aumento do volume diastólico final e da diminuição do volume sistólico final, e também devido ao aumento da frequência cardíaca. Em relação à diferença arteriovenosa de O2, durante o exercício, a diferença arteriovenosa de O2 ela aumenta conforme aumenta essa intensidade. E ocorre também uma manutenção da concentração arterial do O2 devido
ao aumento da ventilação alveolar e da perfusão pulmonar. Também tem o aumento da extração do O2 devido ao aumento do metabolismo aeróbio que é gerado pelos músculos em exercício e também devido ao aumento do fluxo sanguíneo nos músculos. Em relação à pressão arterial e o fluxo sanguíneo. Durante o exercício aeróbio, a pressão arterial sistólica ela vai aumentar proporcionalmente à intensidade do exercício, enquanto que a pressão arterial diastólica ela não vai aumentar, ela pode até diminuir ou ficar igual. E, consequentemente, né, a pressão arterial média, que resume o comportamento das duas pressões, da sistólica e da diastólica, ela vai aumentar durante o exercício. A pressão venosa dos músculos que estão em exercício, ela tende a diminuir conforme acontecem as contrações musculares. E isso vai acontecer porque tem um deslocamento do sangue que fica na microcirculação e vai para as veias. E isso vai, então, esvaziar essa microcirculação e aumentar a diferença de pressão arterial e venosa. Agora, em relação aos ajustes crônicos do sistema cardiovascular do exercício aeróbio. O treinamento aeróbio, ele vai provocar uma diminuição da frequência cardíaca de repouso, né, devido ao aumento da atividade parasimpática e da diminuição da atividade simpática. Também a frequência cardíaca máxima, que é aquela em qual a pessoa ela faz o exercício sem se sentir mal, né, que não chega a ser a frequência cardíaca máxima, é em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, ela diminui para o mesmo exercício, ou seja, ela é mais baixa em pessoas que são treinadas. E essas modificações, elas ocorrem por conta da eficiência desse sistema cardiorrespiratório, que ela vai ser melhorada, e também do metabolismo aeróbio durante o exercício. Em relação ao volume de ejeção, o volume de ejeção ele vai aumentar, né, tanto em repouso como durante o exercício. E isso vai acontecer devido ao aumento do volume diastólico final, com uma manutenção do volume sistólico final. Esse aumento do volume diastólico final vai ser devido a um remodelamento ventricular e o aumento da volemia, assim como também da diminuição da resistência vascular. E a manutenção do volume sistólico, ela se deve a essa melhor eficiência na distribuição do sangue para os músculos que vão estar ali em exercício. Em relação à diferença arteriovenosa de O2, ela aumenta devido ao aumento da capilarização muscular e do aumento das fibras musculares do tipo 1, que são as fibras de resistência. Agora, só um minutinho. Em relação aos ajustes agudos do sistema cardiovascular, em relação ao exercício contra a resistência. Os exercícios contra a resistência são aqueles que são compostos por contrações dinâmicas, como a musculação, por exemplo. E podem ser também exercícios estáticos, e são realizados contra uma determinada carga. Essas contrações elas podem envolver tanto grupos musculares pequenos, como uma flexão de cotovelo, ou grupos musculares maiores, como uma flexão, uma extensão de joelho no leg press, por exemplo. A pressão arterial, ela depende do produto, né, entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Durante o exercício contra a resistência, o débito cardíaco ele vai aumentar durante esse exercício, devido ao aumento da frequência cardíaca e do volume de ejeção. E a resistência vascular também vai aumentar,
por conta da compressão que vai ser gerada devido às contrações musculares que estão acontecendo ali enquanto o indivíduo está realizando o exercício. Então, quanto maior é a massa muscular envolvida no exercício, maior vai ser a quantidade de vaso que vai sofrer essa compressão, e isso vai gerar um aumento da pressão arterial. Outro fator que pode levar ao aumento da pressão arterial durante o exercício de resistência é a realização da manobra de Valsalva, que é quando o indivíduo está realizando o exercício e ele tranca a glote, ou seja, ele não respira, e isso faz com que aconteça um aumento da pressão intratorácica e intraabdominal, e vai gerar, então, um aumento da pressão arterial. E isso é muito perigoso para pessoas que têm hipertensão arterial. Aqui nessa figura, nós podemos ver o comportamento da pressão arterial em algumas situações. Logo na esquerda ali, a primeira figura é relacionada a uma situação de repouso, e podemos ver que a pressão arterial se encontra em torno a pressão diastólica, sistólica, ela é a parte superior. E aqui está em torno de 140 milímetros de mercúrio, pela diastólica em torno de 80 milímetros de mercúrio. Aqui, no indivíduo fazendo uma flexão de cotovelo, nós podemos ver que ocorre um aumento já considerável da pressão arterial sistólica, que fica em torno de 240 milímetros de mercúrio e 160. E depois ali na parte do lado direito, o último exercício, onde a pessoa está realizando o exercício de leg press, nós podemos ver que esse aumento ele é bem considerável, quase em 400 milímetros de mercúrio da pressão sistólica e 200 da diastólica. Então, dá para ver bem claramente que quanto maior for a massa muscular que vai ser utilizada durante o exercício, maior vai ser o aumento da pressão arterial. Em relação agora aos ajustes crônicos do sistema cardiovascular ao exercício contra a resistência. Esse exercício, conforme mencionado agora há pouco, ele vai provocar um aumento muito grande da pressão arterial enquanto tu tá ali treinando. Mas, logo após o exercício, vai ocorrer o efeito hipotensivo pós-exercício, onde vai acontecer uma redução dos valores de repouso, né, da pressão arterial após o término desse esforço. E também a longo prazo vai ter essa redução da pressão arterial sistólica e diastólica. E isso vai acontecer por meio de uma redução da sensibilidade adrenérgica das artérias, porque a adrenalina, que é uma substância vasoconstritora, ela vai aumentar no organismo durante o exercício, e conforme a pessoa for treinando a longo prazo, o organismo ele vai desenvolver ali uma resistência à ação desse hormônio, né? E a contração arterial ela vai acabar diminuindo ao longo do tempo, reduzindo então essa pressão arterial. Agora eu vou trazer um pouco dos estudos sobre o sistema cardiovascular. Esse estudo, então, é sobre os determinantes ventilatórios da velocidade de caminhada autoselecionada na insuficiência cardíaca crônica. A insuficiência cardíaca crônica é uma doença onde ocorre uma desordem na estrutura ou no funcionamento do coração, que vai levar ali a uma diminuição da capacidade do ventrículo de encher ou ejetar o sangue. Então, o coração, ele não consegue fornecer o fluxo de sangue correto para os órgãos e tecidos. A velocidade então, o objetivo do estudo era verificar se a velocidade de caminhada autoselecionada ela podia ser determinada pelo trabalho respiratório em vez do custo de transporte.
foram avaliados 17 pacientes no grupo de controle e 17 pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Os 17 primeiros eu esqueci de mencionar, mas eles são saudáveis. Os pacientes, então, eles foram submetidos a um teste de esforço cardiopulmonar incremental e também um teste de caminhada. Em relação aos resultados, os pacientes com a insuficiência cardíaca, eles escolheram uma velocidade autoselecionada de caminhada que resultou num custo de transporte mais alto, só que o custo ventilatório ele foi mais baixo. A explicação que o estudo trouxe foi que para velocidade autoselecionada de caminhada, a eficiência ventilatória anormal causada por essa patologia, ela acontece por conta das alterações do padrão respiratório e também da hiperventilação. E algumas intervenções que podem melhorar essa velocidade de caminhada nos pacientes, assim como o teste de caminhada de 6 minutos, são exercícios aeróbicos, treinamento muscular inspiratório, exercícios também de flexibilidade, coordenação e também isométricos. E a caminhada de 6 minutos ela é muito ligada, né, à qualidade de vida desses indivíduos. Outro estudo que eu trouxe aqui é os efeitos do peso hidrostático sobre a frequência cardíaca durante a imersão. O estudo, então, buscou analisar a influência do peso hidrostático nas mudanças da frequência cardíaca durante a imersão na água. 10 homens eles foram submetidos, né, a essas situações a seguir. Posição de repouso fora da água, posição em pé fora da água, posição em pé imerso até a região da cicatriz umbilical e posição em pé imerso até a região da cicatriz umbilical, só que com uma adição de um peso que igualasse a situação em repouso fora da água e, novamente, a posição em pé fora da água. Os participantes do estudo apresentaram uma frequência cardíaca de 18, 19% menor na situação de repouso fora da água, quando comparado com a situação em pé fora da água. Essa frequência cardíaca menor observada, né, ocorre devido a uma facilitação, né, do retorno venoso à região mais central do corpo, e isso vai fazer com que haja uma redução da frequência cardíaca. Na situação em pé, fora d'água, para posição em pé, imerso até a cicatriz umbilical, houve uma redução também significativa de 15,1 batimentos por minuto na frequência cardíaca. E isso ocorreu porque na imersão na água tem um aumento da pressão hidrostática, né, que vai favorecer a estimulação dos baroreceptores periféricos, que vão redistribuir o sangue que estão nos membros inferiores para a região mais central do corpo. Assim como, né, a mudança nas condições térmicas da água ali também diminui a frequência cardíaca, porque houve uma facilitação dessa troca de calor entre o corpo e o meio, que no caso é a água. Em relação a esse outro estudo, efeito da velocidade de marcha em pacientes com insuficiência cardíaca e transplantados cardíacos. O estudo buscou, então, investigar, né, os parâmetros metabólicos e mecânicos a 5 velocidades diferentes de marcha em esteira nos pacientes com essa insuficiência cardíaca e nos transplantados cardíacos. Foram 12 pacientes com insuficiência cardíaca, 12 pacientes saudáveis e 5
transplantados. Foram realizados também um teste de exercício cardiopulmonar incremental e, após 48 horas, um teste de custo de caminhada. O custo na velocidade de caminhada autoselecionada, ele foi maior nos grupos experimentais, ou seja, no grupo de insuficiência cardíaca e transplantados. Isso quando comparado ao grupo controle. O recovery na velocidade autoselecionada, ele foi também menor nos grupos experimentais do que no grupo controle. Os pacientes que têm a insuficiência cardíaca e o transplante cardíaco, eles têm um custo mais baixo em velocidades que são acima da velocidade de caminhada autoselecionada. O trabalho externo foi maior nos pacientes com insuficiência cardíaca e transplantados. E o trabalho interno ele foi semelhante entre os grupos. O artigo trouxe que o que explica esse aumento no trabalho externo é a trajetória alterada do centro de massa nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e transplantados cardíacos, que levou, então, a um recovery menor, né, e ao aumento do trabalho externo, levando, então, a uma maior atividade muscular para ter a sustentação da locomoção. O recovery desses pacientes, a troca de energia entre a energia cinética e potencial, ela foi limitada nas velocidades mais baixas, só que nas velocidades mais altas, ela atingiu um valor maior, porque houve menos gasto de energia metabólica para continuar caminhando. Em ambos os grupos, tanto no experimental quanto no controle, a velocidade de caminhada ela foi menor, assim como a velocidade ótima de caminhada também, isso quando comparado ao controle. Todos os grupos mostraram nessa velocidade uma melhor eficiência ventilatória, ou seja, os pacientes que são insuficientes cardíacos e os transplantados, eles tiveram um custo mínimo de transporte e recovery maior nas velocidades maiores. E a eficiência mecânica ela foi menor do que nos controles, enquanto que o custo metabólico e o trabalho mecânico eles foram maiores. Esqueci de passar. Era isso, obrigada. Não estou enxergando. Ótimo, Andréia. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito bom mesmo. Aqui eu contei aqui 21 minutos, 20 minutos de apresentação. Ai, consegui reduzir então, porque, nossa, estava muito grande. Até deu ali a parte inicial, ali deu uns 12 minutos, e ali a parte dos estudos que tu começou deu 9 minutos. Mais ou menos por aí. Uhum. Não sei, acho que pode encerrar a apresentação aqui, parar de compartilhar talvez a tela. Se qualquer coisa a gente volta daí. Deixa eu pegar o vídeo. Então, ficamos abertos aí, então, a comentários e dúvidas para a apresentadora Andréia. Vou deixar o professor Marcelo começar. Acho que então vamos aproveitar só, pessoal, que vai encerrar em 3 minutos essa sala. Talvez a gente fecha e volta para daí fazer já faz os direto daí, você tem que interromper. Tá. Vai ser o mesmo link? O mesmo link, o mesmo link. Só Tá sair. Tá gravado de novo aqui. Tá gravando novamente.
Andréia, vamos conversando enquanto não vem o resto e tal. Tu achou alguma coisa sobre pulso de oxigênio? Pulso de oxigênio. Não, não vi nada. Tá, e nem lembro o que é. Não, eu nem sei o que é isso. Tá. Não, deve ter feito fisiologia do exercício, né? Ah, fiz já faz uns anos Não, com tudo bem. Álvaro. Não, sim, e eu também. A gente não, nem eu lembrava direito, já retomei ali o conceito e fiquei na dúvida. Eu me lembro que uma vez a gente usou numa discussão, mas eu estava tentando achar onde, não, acho que foi com caminhada nórdica, né? Mas é uma variável a mais, que ela é secundária mesmo. O pessoal da análise mais o pessoal da fisiologia respiratória usa quando vão fazer avaliações espirométricas, né? Vamos fazer testes de VO2 máximo, mas nesse sentido mais clínico, né? Assim, um pouco na esteira dos trabalhos do Wasserman e tal, que são muito importantes, né? Inclusive, a gente tem que lembrar, né? O limiar anaeróbico, que foi proposto pelo Wasserman inicialmente, lá nos anos 60, era foi usado em pacientes cardíacos e tal, né? Então, e aí aparecia também essa variável, e eu usava ela até como uma maneira da gente retomar assim, um pouquinho de conceitos dessa parte de cardiovascular, né? Aí eu usava a equação de Fick, que ela trata disso aqui, ó, até botei aqui para eu lembrar mesmo. Eu mesmo fiz para ir lembrando, né, que o VO2 é determinado pelo débito cardíaco vezes a diferença artério-venosa, né? Então tem uma parte mais mecânica, né, que a gente conhece, o débito cardíaco, que é formado pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? É, e aí multiplicado por uma questão aqui mais celular, né, que é essa diferença artério-venosa, que tem a ver com a captação, o uso do oxigênio no sistema cardiovascular, entre o sangue arterial e venoso, digamos assim, né? E dali que vem esse VO2. Aí o pulso de oxigênio, ele é o consumo de oxigênio dividido pela frequência cardíaca. Eu não sei se vocês estão enxergando tudo ao contrário, né? Não, dá para ver direitinho. Sim, tá certo. Ah, é eu que estou vendo ao contrário, então. Ah, tá. Tá certo. Tudo bem, mas então eu tenho que ter fé aqui onde eu estou botando os dedos, mas tá. VO2 dividido pela frequência cardíaca, que é igual. Aí o que eu fiz aqui? Eu só isolei aqui, fiz um procedimento algébrico bem simples, né? O que eu fiz? Eu peguei a frequência cardíaca que estava aqui e joguei para o outro lado, dividindo. Opa, é para cá, né? Dividindo para cá o VO2, né? Então essa frequência cardíaca eu passei para cá. Então, o VO2 dividido pela frequência cardíaca, que é o pulso de oxigênio, que significa a quantidade de oxigênio consumida por batimento cardíaco, né? Ela é igual ao volume sistólico vezes a diferença artério-venosa, né? Então, esse pulso de oxigênio representa isso. Ele é a medida do consumo de oxigênio por batimento, tá? Significa isso. E é matematicamente definida por isso. Vai ser igual ao volume sistólico vezes a diferença. Aí, algumas vezes, ela substitui o volume sistólico. Essa medida aqui de pulso de oxigênio pode representar o volume sistólico, mas é perigoso, porque a diferença venosa a gente tem que aceitar que ela seja constante, que ela não se altere. Então, qualquer alteração de volume sistólico implicaria nesse pulso de oxigênio, né? Nem sempre acontece assim, é uma estimativa, né? Que tem que se aceitar, tem que se assumir que a diferença arteriovenosa é represente. E ela é uma medida que muitas vezes ela é auxiliar no diagnóstico da insuficiência cardíaca crônica, né? Ela é um pouco discutível. Às vezes ela não adiciona dados. Por exemplo, um teste de VO2 máximo é uma medida, o próprio VO2 máximo é a medida padrão mesmo de aptidão cardiorrespiratória que tem a ver com a análise do prejuízo do ICC. É uma decisão para ir para cirurgia, etc., para fazer cirurgia, como é que se diz? Transplante, coisas assim. Tá?
O pulso de oxigênio não é que substitui, mas às vezes ele é uma medida adicional e ela é interessante para a gente analisar. Quando está lá o nosso teste de VO2 máximo, e aí não é VO2 máximo, vamos falar do nosso, né? Nós fazemos muito testes de economia, que é o VO2 em condições submáximas, com carga controlada, né? É interessante, às vezes, ver também o pulso de oxigênio, né? Porque pode ser que ele represente aquela história lá, a condição do volume sistólico. Pode ser que represente um pouquinho o que estaria acontecendo com o volume sistólico, embora seja bem discutível, né? Mas é uma outra maneira de olhar esses dados, assim. Professor trancou. É só a minha internet que está ruim, de vocês também, pessoal. Na minha está normal, mas eu tô com a câmera desligada, né? Vocês me ouviram, gente? Agora eu falando, fora o Marcelo? Trancou. No finalzinho, professor, travou. Qual foi a parte que travou? Até onde eu falei, vocês lembram? Até Da importância do pulso para analisar o custo a partir de uma variável, de uma forma de ver diferente, o custo, né, a partir do pulso de oxigênio. Tá. Nos nossos testes de economia, nós podemos usar isso. Era só um comentário, assim, nós podemos, além de analisar o VO2, né, e o custo, que nós vamos ver depois em detalhes nas outras aulas, nós podemos também entender um pouco essa função cardiovascular pelo pulso de oxigênio, né? Porque vocês viram lá a equação de Fick, né? Ele é um jogo ali de determinantes e a gente pode verificar se algo alterou. Estão me ouvindo? Não, aqui droga. Sim. Eu tirei o vídeo para ficar mais leve também. Tá. Então, não, eu só dizia isso, assim, que não é que ela não é um fator explicativo ou mecanístico fundamental da economia, por exemplo, mas ela é interessante. Ela é interessante para a gente compreender um pouco como essas relações de VO2, frequência cardíaca, elas estão se dando, porque até por uma, às vezes, até por uma questão, como é que se diz? Até de curiosidade mesmo, né? Como é que é essa relação de VO2 e frequência cardíaca? Nós costumamos medir elas e dizer que uma representaria a outra. Não é fácil, a gente sabe que não é bem assim, mas a frequência cardíaca é uma medida indireta de economia. Se a pessoa tem a frequência cardíaca submáxima menor, né? Geralmente a gente indica que tem muita chance dele ser mais econômico. Claro que depois a gente tem que calcular o custo de transporte, que é o VO2. Mas isso aí nos ajuda a ver essas relações, né, que podem estar alteradas. Por exemplo, na caminhada nórdica, o VO2 aumenta quando eu uso bastões, e a frequência cardíaca também, tá? Mas já tem indicadores que às vezes mostram que a frequência cardíaca ela não aumenta no mesmo grau. Então, isso é um sinal de que eu possa estar aumentando o volume sistólico, né? Usando essa estratégia, assim, de novo, um pouco indireto, mas é legal olhar esse dado quando eu for analisar os dados, for interpretar o que está acontecendo, antes de calcular o custo, olhar para a parte cardiovascular, assim, dos resultados, cardiorrespiratório, vamos chamar mais genérico. Isso é interessante. Mas o Marcelo tem mais conhecimento. Marcelo, eu não sei se tu saiu, mas eu só indiquei para eles que ela é usada também na interpretação para pessoas com insuficiência cardíaca, como uma medida adicional, assim, né? Mas tu tem muito mais conhecimento disso, se quiser falar um pouquinho disso. Não, Tata, eu vou ser bem sincero, assim, indo específico. Sim, ela é um desfecho muito utilizado na parte clínica, né? Porque ele é um índice eu vou falar a palavra errada, né? Uma espécie de eficiência do sistema cardio. Eu estou falando errado, estou assumindo que está errado, tá? É uma espécie de eficiência do sistema cardiovascular que acaba colocando ali numa variável o quanto de oxigênio tu está transportando, né, para cada batimento. Então, é uma variável bem específica para o sistema cardiovascular. Mas isso do ponto de vista clínico. Agora, isso que tu está falando, eu achei muito legal, tá? Vai dar uns barulhos aqui em casa, tá? Eu peço desculpa para vocês. Então, assim, eu achei super legal essa tua ideia, Tarta.
inclusive de repente, fazer curvas parecida com o que se faz com o custo em relação às velocidades, tá? E uma outra coisa, eu achei super interessante essa tua ideia. E a outra coisa é o seguinte, ó, que eu tinha comentado com a Andrea também antes, porque assim, ó, é uma forma de isolar uma variável, né, que é uma variável central, que existe uma discussão entre os fatores centrais e periféricos, né? Então, assim, o Tartaruga comentou ali, ó, o débito cardíaco é um fator... puxa. O débito ele é um fator central, né? E a diferença arteriovenosa pega um fator periférico, né? Então, assim, a grande questão é saber o seguinte, qual desses dois fatores está mexendo no custo, pode mexer no custo. Então, essa ideia do Tartaruga é uma forma de isolar um desses fatores e ver o efeito de um dos fatores, tá? Por exemplo, assim, o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem prioritariamente um problema no fator central, insuficiência cardíaca, tá? Isso não quer dizer que ele não vai gerar, aí que tá, né? A gente sabe que ele gera consequências periféricas também, que nem o DPAC. O DPAC também tem problema respiratório, mas ele acaba sofrendo com o tempo consequências periféricas, né? Então é difícil, na verdade, isolar bem isso, mas a princípio o ICC é cardíaco. Então, assim... legal. Deixa eu compartilhar uma coisa. Não, não. O host aí, libera aí para múltiplos participantes, aquela setinha verde lá no cantinho do botão verde. Então, assim... Aí, assim, ó, tem a questão, assim, do paciente cardíaco ser um paradigma, né? Que ele tem um problema central. O que aconteceria com esse problema central na questão do custo? E tem um segundo fator no paciente cardíaco, que é a questão do metaborreflexo, né? Isso é um outro problema que existe, né? Que é o seguinte, que a incapacidade, tá, que eles sofrem, né? O paciente cardíaco também tem, de transportar, tá, o oxigênio para a periferia, para as pernas. Porque, assim, o que vai acontecer? Vai haver uma fadiga, né? Vamos falar de fadiga. Vai haver a produção de metabólitos lá a nível de diafragma, né? De lactato, o pH vai reduzir, e isso vai gerar sinais nervosos, e aí vai gerar o tal do metaborreflexo, ou seja, o corpo vai começar a privar, vai começar a gerar diminuição de fluxo sanguíneo nas pernas para ofertar mais sangue para o diafragma, tá? E isso acontece muito com o paciente cardíaco e também para o paciente respiratório, diga-se passagem, tá? Então, existem dois paradigmas muito importantes nessa área, tá? Que é analisar questões centrais, né? O efeito de questões centrais no custo e o efeito de questões periféricas no custo. Se bem que o metaborreflexo fica numa discussão se ele é mais central, ele mistura um pouco, né, central e periférico. Ele também tem um fator central ali no metaborreflexo. Então, esse tipo de coisa é bem interessante de ficar manipulando e ficar pensando nas hipóteses, né, do comportamento do custo. Joia. Bom, eu mostrei aqui um negócio só para ver um resultado, por exemplo, né? Aqui está o pulso de oxigênio em pressão arterial, como é que é o nome disso aqui? Hipertensão arterial, desculpa. Sim. E miopatia mitocondrial, uma doença específica lá que também afeta resultados, né? E aí aqui está clarinho, né? O pulso de oxigênio tá diminuído nesses pacientes, né? Significa que proporcionalmente, né, tu tem ali um efeito maior, seria a frequência cardíaca acaba reduzindo mais, seria isso ou reduzindo menos? Ela leva menos oxigênio, é uma espécie de eficiência, né? Por isso que eu falei antes, assim, não é uma eficiência, mas tu tá transportando menos oxigênio não é transportando, tu
está gerando menos consumo de oxigênio para cada batimento cardíaco. Ah, entendi. Sim, e aí já está o sentido de efetivo, né? Efetividade do sistema. Talvez efetividade, Isso, uma efetividade do sistema, né? Talvez seja o termo mais correto mesmo. Sim, sim, sim. Não, é isso aí, é isso aí. Mas é isso aí. E aí, como é uma divisão, né? VO2 por frequência cardíaca, vejam que no sujeito, o controle é sempre escuro aqui, tá? O saudável, né? Tá os dois abaixo, tanto a frequência cardíaca. Ah, os dois são frequência cardíaca, não tá o VO2 aqui. É por isso que não dá nem para olhar. Não, tudo bem. Mas depois, no resultado, indica isso, né? Acaba caindo, e então é isso, a efetividade cai de cara, né? Tu consegue transportar menos oxigênio por batimento, né? Joia. Eu queria falar disso, gente, e... Bom, eu vou deixar para os outros também algum comentário, coisa assim. Não, sei lá, eu não queria falar. André, tu quer falar? André também não quer. Não, pode ir. Só é uma dúvida em relação à diferença arteriovenosa. Como que ela é medida, assim? Como que é feito, como que se determina essa variável, assim? Existe de forma invasiva, né? Tu pode avaliar invasivamente, mas na verdade, assim, tu tem como fazer invasivamente, mas do jeito que a gente é pelo princípio de Fick, na verdade, né? Acaba analisando os outros, né? Tu tem como estimar o débito cardíaco, tu avalia o VO2 e o débito cardíaco e, consequentemente, tu calcula a diferença arteriovenosa, né? Que a arteriovenosa, para te avaliar mesmo, só invasivamente. Então, quando a gente faz uma análise corporal global, é estimado, né, por uma questão de fórmula, né, frequência cardíaca tu mede, volume sistólico também vai dar uma medida, vai dar uma estimada ali, né, então tu tendo o volume sistólico e a frequência cardíaca, tu acaba consequentemente tirando ali a diferença arteriovenosa, né, porque para medir mesmo só invasivamente, né. Sim. Isso aí, isso aí. E a própria medida de volume sistólico tem uma discussão. Me lembro que conversei com o Álvaro uns anos atrás para o estudo do Alberito, né? E aí a gente decidiu usar o PhysioFlow, o nome da máquina lá, que faz indiretamente a estimativa de volume sistólico e débito cardíaco, né? E aí o Álvaro me comentou que o padrão ouro para essa medida, não a diferença, né? Mas aí, como o Marcelo falou, depois dá para estimar se tu tiver o resto calculado, né? Tu tem um equipamento, alguns analisadores de gases adicionam isso, tu tem que comprar a parte, que é um equipamento um pouco diferente, é um equipamento onde tu adiciona uma substância, viu, Marcelo? Eu não lembro qual era a substância, eu não sei se era ozônio, era alguma substância, um gás, e aí tu consegue de alguma forma estimar isso, mas é o padrão ouro, inclusive, é melhor do que as medidas assim mais Invasivas. Não, essas do PhysioFlow, porque o PhysioFlow também é uma estimativa, né? Só que eu não lembro bem do que exatamente, mas eu não lembro bem se é um sinal elétrico, eu nem sei o que é, eu nunca vi o PhysioFlow, né? O Alberito acabou usando, mas não estou lembrado agora do que é o equipamento, porque como eu não usei. Mas, de qualquer jeito, tinha uma liberação, é o uso de uma substância e aí o analisador está pronto. Usando a célula, que é de oxigênio, o CO2, tu consegue, ou é uma célula a mais, inclusive, que analisa esse gás, né, a mais, que dali vem uma boa estimativa. Agora eu não estou lembrado do que é, né, mas tá. É um método baseado nisso, numa análise de um gás, né? Ou é adicionado, ou é analisado, não sei. E aí tu tem essa estimativa. E aí, como o Marcelo falou, se tu consegue estimar melhor ou com mais qualidade todos os componentes menos a diferença arteriovenosa, aí deu, aí é só matemática, né? Aí tu chega na diferença arteriovenosa, né? Assim, desse jeito, ainda não invasivo, digamos assim, né? Entendi.
Pode ser que seja o nitrogênio ou o ozônio mesmo. Isso, nitrogênio é um termo que me vem muito, pode ser que seja nitrogênio. O nitrogênio está no gás respirável, né? Então, a gente respira nitrogênio, então pode ser que... E se faz medida, o nitrogênio é utilizado para avaliar a difusão alvéolo capilar, né? E o quanto a difusão alvéolo capilar está saudável, né? É um dos gases utilizados para avaliar isso é o nitrogênio, pode ser que seja ele. Tá, entendi. Bene. E tem outra coisa também que eu acho que é importante quando a gente quer falar de caminhada, corrida, não sei, mas é normal em exercício, mas como aqui o assunto é locomoção, eu estou aumentando a velocidade, né, de qualquer coisa, de caminhada ou corrida, eu sei que o VO2 aumenta, né? Mas, Andréia, tu viu se esse VO2 ele aumenta de forma linear ou não linear em relação à velocidade? Oi, prof, eu nem vi nada de VO2, porque nesse livro que eu usei como referência, não trouxe. Ele só trouxe que o VO2 aumenta com o treinamento. Tá, tudo bem. Não, tudo bem, mas frequência cardíaca, por exemplo, é que a frequência cardíaca nem eu lembro como é que é o comportamento. Mas vamos ir lembrando assim, ó, o que eu já vou trazer a resposta para a gente ir pensando junto. A gente sabe que conforme aumenta a velocidade de caminhada, nós temos um aumento do consumo de oxigênio que é não linear. Ele aumenta exponencialmente, mas é uma exponência fraca, assim, mas é uma curvinha. Será que eu tenho isso aí? Eu devo ter em algum lugar, mas ele aumenta, né? Levemente, assim, é não linear, tá? Quando é a corrida, é um aumento linear, tá? E é por isso que depois, quando a gente transforma para custo, uma coisa está mais reta e a outra está mais curvilínea, né? Tá? Isso é como se fosse uma derivação, né? Da potência para o custo, né? Digamos assim. Tá, é o que acontece. Mas a minha pergunta era, na verdade, um passo seguinte, né? Isso era só para começar o assunto. Mas uma coisa que é importante, aí o Marcelo vai me lembrar, porque nem eu lembro direito, mas que é assim, ó, conforme vai aumentando a intensidade, nós vamos nos aproximando de uma condição do VO2 máximo, né? Num teste progressivo. Vamos imaginar que é um teste lá de corrida que está aumentando 1 km por hora a cada minuto. Um teste em rampa que é muito usado, né, para atleta e tal. E a gente já viu, o VO2 aumenta e tal, só que o que acontece? Por exemplo, a frequência cardíaca e o volume sistólico, eles aumentam, né? Só que tem um ponto de deflexão da frequência cardíaca ao longo desse aumento. Isso é uma coisa importante para a gente notar. Se eu fosse trazer alguma coisa de de fisiologia e tal, cardiovascular e tal, isso é uma coisa importante, né? Vocês já ouviram falar em ponto de deflexão da frequência cardíaca? Sim, eu acho que Sim. na aula de treinamento físico tu falou sobre isso. Né? É o ponto de deflexão, por exemplo, Eu que acho foi que tem até um famoso gráfico que tu usou. do Concone, né? Por exemplo, né? E aí, Marcelo, que eu não sei se é tão causal, mas eu me lembro que em fisiologia do exercício, quando eu dei essa aula há 10 anos atrás, eu me lembro que era uma coisa assim mais aplicada que muitas vezes é esquecida pelos fisiologistas, né? Que era isso aí, tu tem um ponto de deflexão, né? Num certa intensidade, que o Concone diz que é perto do segundo limiar ventilatório, mas tudo bem, é ali uns 80%, 90% do VO2 máximo, né? Mas como é que o débito cardíaco ele continua aumentando, né? E aí que entra a questão. O volume sistólico participa mais, ou ele segue aumentando? Tu lembra disso? Então, o volume sistólico ele aumenta, ele para de aumentar em 40% mais ou menos do VO, 40, 50, ele para antes. Ele estabiliza 40, 50% do VO2 máximo e é tipo a relação frequência de passada e comprimento. Tu vê, então não, nem é até perigoso então fazer isso aí. Então tá, mas como é que o débito cardíaco então não aumenta? Porque bom, a frequência cardíaca aumenta em menor grau, né? Isso. É que tem gente
É que tem gente, tu sabe, eu acho, né, Tarta, tem gente na fisiologia que não aceita essa deflexão aí da frequência cardíaca. Tu sabe que tem esses negócios de religião, né? Mas assim, Não, tudo bem, isso é outra coisa, mas se aceita que, que ela começa a aumentar em menor grau, né? Isso é bem é característico, assim, e isso. assim em geral, né? Mas aí o que eu tento trazer assim é o que está acontecendo ali, porque o VO2 aumenta por alguma razão, né? Ele continua aumentando até o VO2 máximo. Não é tanta frequência cardíaca, como tu disse, o volume sistólico começa a participar menos, já 40%, né? Ou seja, vai sobrando para os outros, né? Equação de Fick, né? Sim. Aí tu está dizendo o débito cardíaco não aumenta tanto, porque a frequência cardíaca aumenta pouco e o volume sistólico nem aumenta mais, então sobra para a diferença arteriovenosa. É isso? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu Eu me não. lembro que tinha uns gráficos. Né? Tu colocou um questionamento interessante, eu não sei, porque na verdade assim a gente passa batido por esse raciocínio, entendeu? Eu sempre passei batido e eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo alguém incomodar em relação a esse assunto. Pode ser que seja isso, pode ser que o problema seja resolvido pela diferença arteriovenosa mesmo. Agora, por outro lado, tem que ver que o sistema. Agora, uma coisa só que complica ainda mais isso que tu está falando. Lembra que a gente está se aproximando cada vez mais de um sistema. A gente está indo na extremidade do sistema aeróbico, né? Então, de repente, das duas, ou realmente a diferença arteriovenosa está fazendo a diferença para provocar esse aumento do VO2, ou não, né? Então, e se não for, então pode ser que tenha uma outra coisa, né? E eu não sei. Esse teu questionamento é muito legal. Entendi. Não, eu achei que tu... É uma coisa que eu dava em fisiologia. quer ver? Ó, eu tô... mas aí já quebra com o que eu falei mesmo. Eu vou expor aqui para vocês o que uma busca rápida, né? Aqui já tem umas coisas perigosas aqui, mas sei lá, vai saber a origem, né? Mas, por exemplo, aqui, olha o stroke volume diminuindo, bem como o Marcelo falou, numa intensidade bem mais baixa, né? A frequência cardíaca nem baixa, né? Aqui, nesse exemplo. Olha esse aqui, por exemplo, o stroke volume reduzindo e a frequência cardíaca continua aumentando, né? Mas não fecha a conta, né? Então tá, era isso mesmo, stroke volume é o que diminui. E a frequência cardíaca aqui nem aparece, porque também tem aquela discussão se realmente reduz, talvez seja em mais algum tipo de aluno, né, de atleta que tenha isso. Mas não é tão simples. Tartaruga, eu achei que eu tô achando esse teu argumento bem interessante, entendeu? Porque eu acredito que exista uma deflexão, né? Ou então, de repente, não é todo mundo que é presente, eu não sei, eu não saberia dizer. Mas é interessante isso que tu está levantando. É bem interessante, pode ser que tenha um outro fator influenciando também, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, partindo do princípio que a frequência cardíaca sofra uma redução, né? Das duas, o débito cardíaco vai ter que sofrer uma redução também necessariamente, né? Só que a gente ensina que o débito cardíaco continua aumentando, né? Sim, sim. E aí, ou então, aí, tipo assim, tá, aí por que o VO2 aumenta? Daí, de repente, pode ser porque a diferença arteriovenosa está aumentando mais ainda, mas daí tem essa outra questão, tá, mas tu está se aproximando do máximo, né? Não, mas enquanto está aumentando, né? Eu entendo isso, né? Mas vamos aceitar que até o VO2 máximo tu aumenta linearmente, né? Sim, sim. Assim, só para facilitar a análise, né? Alguém tá respondendo por isso, né? Sim. Não é tão simples mesmo, assim. Eu achei que era um conhecimento bem batido até. Tu vê que naquela época eu fiz uma simplificação que eu peguei de algum livro para tentar dar alguma coisa prática, assim, sabe? Vai aumentando a intensidade, o que está aumentando, né? Na mesma proporção, aí tal. Mas tu vê que não é tão simples, que a própria frequência cardíaca já é um mundo de discussão, né? Sabe que esses ruídos, a gente está conversando sobre ruído, né? Esses ruídos teóricos aí pode ser que tenha algum fator mecânico, né?
Também. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá, de novo, não está mostrando a deflexão da frequência cardíaca é discutível, né? Aqui nem aparece. Pode ser que seja isso aqui, mas já seria muito alto, né? Mas é sempre nesse mesmo padrão que tu disse, o volume sistólico começa a se manter, não é? Talvez quebrar mesmo aqui. Exato. Começa a suavizar numa intensidade bem menor, né? E tudo bem, mas é isso, né? Alguém tem que estar respondendo. Certamente isso aqui já justifica a ideia essa que a diferença arteriovenosa comece a participar mais, né? Do aumento do VO2, né? Sim. Acho que isso dá para dizer com segurança, o resto já é mais perigoso, né? E na verdade, às vezes até que não, tá? Porque às vezes o VO2 começa a estabilizar, digamos que a pessoa atinja, digamos, né? Que a pessoa seja um atleta, um cara bem assim, tenha VO2 máximo, tenha o platô do VO2, platô não, aquela estabilização do aumento, né? Sim. Não, é isso aí, platô é o VO2 verdadeiro, vamos chamar assim. Sim. Então, ele acaba estabilizando mesmo, né? O cara continua ainda correndo 1 a 2 estágios, mas o VO2 já não aumenta mais tanto. Então, Marcelo, mas como conceito, o VO2 é até o 100%. Depois do 100% é só para tu garantir que ele chegou, entendeu? De novo, eu entendo, claro, o Marcelo está colocando a questão é que, primeiro que é difícil de achar VO2, a gente sabe, quem faz na prática, né? Geralmente a gente acha o pico de VO2. O VO2 verdadeiro, o conceito dele é tu aumentar a carga mecânica sem aumento do VO2, né? Que isso mostraria que teu sistema oxidativo está no limite dele, né? Esse é um método, né? Uma questão metodológica, só que o ponto onde começou essa estabilização é o ponto do 100%, né? Geralmente é por ali, assim, que tu caracteriza, né? Mas continua valendo, né, Marcelo? O VO2, antes disso, ele aumenta, né? Sim. Talvez eu esteja errado até, mas que eu saiba, aumenta, assim. Tudo bem, tem a estabilização, mas aquilo ali já é uma mistura da situação máxima mesmo. Mas tu vê, o VO2 ele estabiliza, mas a frequência continua aumentando um pouco, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não, isso eu não sabia. Porque por mais que tenha essa deflexão da frequência, ela continua aumentando, né? E o VO2 não, isso é outra coisa, mas o ponto de deflexão é lá no segundo limiar. Mas então o VO2 logo em seguida, sei lá, em pouco tempo depois ele já estabiliza e a frequência cardíaca não tem essa estabilização, né? Ela vai aumentando, entendeu? Então ali tem coisa aí, entendeu? Porque a frequência cardíaca continua aumentando de certa forma. Ioca, eu não lembro. Olha que eu já analisei bastante, não lembro disso. Bom, a frequência cardíaca tem um comportamento meio louco, né? Só quando a gente usa o ECG que tem mais confiança naquilo ainda e ainda tem ruído. Mas assim, que a frequência cardíaca aumente como algo natural depois do VO2 máximo, isso eu acho bem estranho. Mas que eu saiba, não existe. A frequência cardíaca ela bate num teto ali e nem é determinante. A gente sabe que a própria frequência cardíaca em si não. Mas não tem um fator de frequência, que nem o VO2. Até existe um pico. Entendi. Sim, isso entendeu? Eu não sei, eu não lembro bem da cinética. Não existe um platô de frequência cardíaca. Pode ser. Não, isso. E o VO2 estabiliza. Não, e sabe que tu está dizendo isso aí? Por exemplo, o Jorginho estava estudando a cinética de oxigênio na recuperação, né? E ele acabou me falando que tem, até no VO2 máximo, tem um certo aumento ali, que é um atraso ali do sistema simpático, digamos, o sistema simpático continua afetando, ou a redução do parasimpático continua afetando um pouquinho na hora ali do VO2 máximo. E aí eles estavam vendo a cinética de oxigênio nas condições essas mais rápidas, né, num teste rápido de 60 metros, né, para tentar estimar o VO2 máximo. E aí eles viram nessa condição super anaeróbica,
apareceu uma cinética mais louca, né? O VO2 aumentava alguns segundos e depois caía, e aí eles viam a matemática disso para tentar ver quem se recuperava mais rápido, né? Resumindo, eram os caras que tinham maior VO2, né? E então aparecia mesmo um comportamento até de um certo aumento ali nos pós-teste. Tem razão, mas não é muito, sei lá, não nos ajuda a entender, né? Porque o VO2 está limitado, né? No fim das contas. O que eu queria entender era na condição normal, até 100%, né? Sim. E me parece, não sei, me parece que o que tu está querendo dizer que talvez não seja claro, mas para mim, eu acho que daqui, ó, desses 50%, como tu disse, 40%, que seja, né? Aqui tu tem uma redução do débito cardíaco, assim, porque a frequência cardíaca ela não aumenta mais, ela está na linha aqui. Então, o débito é a multiplicação dessas duas curvas. Se isso aqui sempre aumenta, então o produto dessas duas curvas vai dar algo parecido com isso aqui. Entendeu? Mais inclinado, talvez, porque aqui também é algo que aumenta mais em proporção, mas depois quebra. Daqui para cá, o débito cardíaco vai cair, vai diminuir essa taxa, né? Vamos dizer assim. Vai aumentar menos, né? Vai aumentar menos, e aí não sobra para outro, né? Não vejo. Mas, claro, se ninguém fala disso, eu acho estranho, né? Aí que tá, os fisiologistas não falam que daqui para cá a diferença artério-venosa tá. Se eles não disseram isso, porque isso seria meio óbvio até, né? É porque não é tão óbvio assim mesmo, como tu disse, né? Sim. Mas entende, isso para mim sempre foi uma maneira de entender um pouquinho os fatores que determinam o VO2, que em última análise também determinam o custo, né? Custo. No fim das contas também vai representar o custo, né? Claro que Sim. tem o VCO2 no meio, né? Para a gente falar de custo mesmo. Aí tem um outro componente ali que pode estar bagunçando mais a coisa, né? Sim. Isso sim. Daí sim que pode ser que esteja o meu erro em dizer que só a diferença arteriovenosa justifique o aumento do VO2, aumente a sua participação daqui para cá, né? Isso aí isso eu acho que é uma questão legal da gente brincar, né? E a gente tem muito dado de testes de VO2 que a gente poderia ver. A gente poderia até testar como é que se chama? A gente testar, inclusive, com o VCO2 dessas curvas, ver como é que fica o custo mesmo disso, né? Se fazer um joguinho assim, se estaria afetando como é que se diz? Mas a gente não tem o volume sistólico, né, para jogar com isso. Ei, professor. Oi. Desculpa interromper, mas aqui em 1 minuto e meio vai encerrar aqui a sala de novo. Já de novo? Por que não entrou na minha, cara? Foram desgraceira. Foram 2 aulas hoje, uma da Andrea e a outra minha incomodando. Tu e do Marcelão aí. Aí, tem uma coisa ainda, que é a questão ali que ela comentou, que eu achei estranho, que o pessoal, o ICC, tinha um trabalho externo maior. Isso aí eu queria conversar depois, né? Mas deixa, se não der, não tem problema. Teve um comentário do resultado ali do artigo da Renata Bona, que o trabalho externo estaria maior, cara. Eu achei estranho isso. Por que o trabalho externo seria maior no ICC? Se a velocidade é menor, cara, por aí se explica, né? Agora, senão, não. Entendeu? Mas aí não é uma técnica diferente, é só porque a velocidade é menor, né? O trabalho externo é maior. O recovery não está funcionando tão bem, né? É por causa disso? Não, isso já explica, entendeu? Eles botaram que é devido à alteração do centro de massa, né? Nos pacientes que têm essas... Daí o recovery, ele não funciona tão bem. Não, mas esse raciocínio é claro, só que não é uma mudança geral, né? Vai acabar a sala, né? Tá fechando aqui. Então, só para fazer o programa, então, nossa próxima reunião é sem ser na próxima sexta, na outra. Então, tá bom. No dia... Nos vemos na sala lá do grupo, de abril. Então, gente. Então, tá.